Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Está começando um novo SecurityCast, webcast sobre segurança da informação, pentest e computação forense. O tema de hoje foi votado pelos internautas, na verdade foi dado continuidade do último tema, né? É o webcast número 34, que a gente vai falar sobre vulnerabilidades, criptografia e biometria nas urnas eletrônicas do Brasil. Mas antes de falar sobre o assunto, eu vou me apresentar primeiramente. Eu sou Alcion Júnior, sou consultor de segurança cibernética, sou professor universitário na área de segurança da informação e vou passar a palavra agora para os meus amigos se apresentarem. E logo depois a gente apresenta o nosso convidado especial. Aliás, para não ficar uma coisa com desleixo, vou apresentar primeiro o nosso amigo que está aí, nosso convidado, o professor Diego Aranha. Por favor, professor. Tudo bom? Boa noite quem está escutando. Então, Gilberto, aí, por favor, Gilberto, palavra. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com meus amigos, né, e mais o meu amigo professor Diego Aranha, convidado especial da noite de hoje. Meu nome é Gilberto Dessa, professor do Instituto Federal de Educação do Estado do Espírito Santo, sou pesquisador na área de segurança e perito na área de computação forense. Aí, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite a todos, meu nome é Gustavo Martinelli, sou advogado, especialista em direito digital. Estou aqui no SecurityCast, sempre com aquela visão jurídica para dar para vocês. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre segurança, criptografia, urnas eletrônicas, com o professor Diego Aranha. Ele que é especialista na área de segurança da informação e criptografia, e vai dar uma complementação, informações valiosas para a gente. Ele já é o segundo SecurityCast que ele participa com a gente. Então vamos partir agora para o nosso debate. Daqui a pouco o Alberto vai estar com a gente. É bem lembrado, né? O Alberto está com alguns problemas, ele está tentando fazer uma gambiarra no modem dele aí, que não aceita mais firmware livre, e aí está tentando acessar a internet para ver se consegue se juntar a nós. Mas no último webcast, que por acaso eu não consegui participar, eu tive alguns problemas para acessar, estava sendo abordado o tema falando sobre a questão dos testes das urnas eletrônicas, como é que estavam sendo conduzidos, como seriam conduzidos esses testes e algumas informações. E aí eu estudei até algumas coisas para falar para a gente aí, para expor sobre uma entrevista dada até na CBN, que foi dada por ele mesmo na CBN. Dá uma posição aí para a gente, Sodré, para quem não teve a oportunidade de ouvir lá. Então, pessoal, eu tive a oportunidade na sexta-feira passada, o ministro do TSE teve na CBN, dando uma entrevista sobre a parte de biometria, sobre o cadastro, porque aqui em Vitória vai ser feita pela primeira vez aqui na Grande Vitória. Está sendo feito o cadastro biométrico, né? Então ele foi lá conversar um pouco sobre a parte de biometria, e eu aproveitei e fiz algumas perguntas que no ar e outras fora do ar sobre a questão da segurança das urnas eletrônicas. Então eu perguntei a ele, primeiro, por que os testes eram fechados, do jeito que os pesquisadores precisavam se cadastrar antecipadamente e fazer a informação de que testes iriam ser feitos, né? E aí ele, assim, meio que desconversou, falou que isso era uma questão para não deixar muito aberto, as coisas, não deixarem as coisas muito disponíveis. Eu contra-argumentei para ele, falando, olha, o teste de penetração que é feito na Vera, você não tem limite, o cara faz o que ele pode para fazer a questão do teste em si, né? Comentei com ele sobre a questão do Rubira, né, o Rodrigo Rubira Branco, que foi impedido de ter feito os testes lá. Ele inicialmente falou que não sabia, né, desse caso, né, específico, e depois que eu comentei que ele era o pesquisador da Intel, aí ele veio falando, não, mas ele não é brasileiro, né? Como é que ele não sabia, agora ele sabe que o cara não era brasileiro, né? Então, uma pessoa meio estranha. Aí eu comentei e falei assim, olha, ele é brasileiro, tem residência no Brasil, né? Ele não é estrangeiro, ele só é um grande pesquisador de segurança e ele está trabalhando na Intel em relação a isso. Ele ficou meio incomodado com a situação, mas não quis comentar mais nada, né? Abordei o teste do PSDB, né, o relatório que o PSDB lançou no teste do ano passado sobre as urnas eletrônicas, e ele também se sentiu bastante incomodado com as minhas perguntas de por que o teste de código não pode ser feito, né, tem que se entrar numa sala fechada e não tem situação nenhuma, qual é a garantia que eu tenho em relação ao código-fonte que foi visto pelos pesquisadores e o que está sendo execução exatamente na urna. Ou seja, fiz uma série de perguntas que me veio à cabeça lá na hora em relação a isso,
e ele, infelizmente, não me respondeu quase nenhuma, né? Na verdade, saiu pela tangente em praticamente todas elas e não esclareceu quase nada em relação a isso. Ou seja, mais uma vez mostrou que eles não têm realmente muito interesse na questão de participação. O teste é um teste assim, meio pro forma, pelo menos na minha opinião, é só uma forma de arrumar alguém para chancelar, né, essas questões em relação a isso. Então, ou seja, essa é uma questão importante. Ou seja, mesmo que não tenha, vamos imaginar que não tenha exatamente uma questão de uma fraude lá, eu acho que é muito mais elegante para o governo ele ter uma transparência na urna, de forma que ele consiga ter, pelo menos, um envolvimento e mostrar que aquilo realmente né, ou tem essa transparência de mostrar o que tá dentro da urna, né, em relação a isso. Né. Perguntei a ele sobre também a questão essa foi fora do ar, na verdade, essa questão foi por que não é feito também a avaliação do código que faz o controle, né, a totalização da urna. Né? Ou seja, uma coisa é você fazer a auditoria na urna, outra é fazer a auditoria do código da urna. Isso também, ele falou, talvez para frente, faça, não sabia muito bem se aconteceu ou não, ou seja, outra resposta que não foi muito bem respondida. Ou seja, infelizmente, né, a gente ficamos, né, esperando respostas que não tivemos em relação a isso, infelizmente. Vou fazer só um ponto para lembrar que o caso do Rubira foi na auditoria do PSDB de 2014, né? Porque os últimos testes foram em 2012, então foi na auditoria. O que não deixa de ser, sei lá, não torna menos grave nem nada, é só por precisão. Legal. Como esse assunto envolve duas coisas muito polêmicas, né? A primeira é a questão da segurança da informação e a segunda é a questão da urna eletrônica, que envolve... Eu falo que são dois assuntos até místicos nesse ponto, porque todo mundo tem um monte de questionamento, aquela questão da credibilidade em cima disso tudo, né? Como é que o processo em cima de criptografia, como é que o processo da biometria, como é feito, enfim, o pessoal já vem com um monte de perguntas até sobre esse assunto. Só lembrando que nós estamos aí divulgando o nosso link no YouTube, o pessoal pode participar do chat, que tem no canto direito e logo abaixo do vídeo, para ir realizando as perguntas. A gente até tem uma pergunta aqui inicialmente, falando rapidamente, falando da linguagem, qual que é a linguagem que é usada na urna e se interfere no modo algum modo a segurança nisso aí, né, a questão da linguagem. Qual a linguagem, efetivamente, eu não sei, se alguns amigos souberem, podem até me interromper e falar. Mas em questão da segurança, obviamente, vai interferir, né? Qual a linguagem, mas a forma que é escrita aquilo ali. Por favor, Diego, deixa até a palavra contigo aí. Vou aproveitar e emendar fazendo um relato. Vou responder, as linguagens utilizadas são C para a camada de sistema operacional, as coisas mais de baixo nível, e C++ para as aplicações, né? A aplicação da votação, que é que a gente interage com no dia da eleição e etc., são escritas em C++. Então, C e C++, o que obviamente, sim, produz consequências do ponto de vista de segurança, né? Porque a gente sabe que C e C++ são notoriamente vulneráveis a ataque de buffer overflow e alguns outros ataques que são no tratamento de strings, tem algumas funções inseguras na API, na biblioteca padrão, mas eu não consideraria isso, sei lá, algo definitivo. É possível você construir um sistema que é seguro e implementado em C. Eu não considero essa a principal decisão de projeto que interfere com a segurança da urna. Mas sim, C, C++, isso tem algumas consequências do ponto de vista de segurança. Bem, eu participei dos testes de 2012. A edição de 2012 foi uma competição, apesar de que o prêmio era apenas simbólico, as equipes que estavam lá competiam entre si. Essa foi uma das principais diferenças para esse teste de 2016, porque o modelo atual agora foi colaborativo, foi inclusive uma sugestão que a gente deu em 2012, porque eu achei meio ineficiente você convidar ou receber um monte de pessoas nas dependências do TSE para elas competirem entre si, porque elas podiam trabalhar juntas, assim, acho meio ineficiente. E de fato essa sugestão foi acatada, então as pessoas, eu pude observar pessoas de grupos, de equipes diferentes trabalhando juntos, eu achei isso bem positivo. Então havia um clima adversarial menor, não só entre as equipes, mas também com o pessoal do TSE e o pessoal de apoio dos testes, havia uma rivalidade menor, apesar de que um ou outro pesquisador ainda reclamaram de certas posturas,
mas como observador, eu participei apenas como observador indicado pela SBC, eu não participei como investigador, porque aí vem talvez a razão é talvez pelo maior retrocesso dessa edição dos testes, que em 2012 a gente não teve que assinar nenhum termo de confidencialidade para ver o código. Nessa edição introduziram um termo de confidencialidade que é super abrangente, assim. Tem uma das cláusulas do termo que fala que todas as informações divulgadas e conhecidas ali deverão ser guardadas sob sigilo. Alguns pesquisadores pediram esclarecimento sobre esse termo de confidencialidade durante os testes, e o TSE se pronunciou dizendo que ele apenas se restringe ao código-fonte, assim, mas não era o que estava escrito, então é claro que, do ponto de vista de segurança jurídica, é meio complicado assinar um documento com cláusula tão abrangente, assim, você não pode falar essencialmente nada do que você viu depois. Então, acho que para fazer uma análise um pouquinho mais bem informada, a gente teve ganhos de transparência e perdas de transparência. Alguns ganhos de transparência, as pessoas puderam trabalhar juntas, o que acho que tornou os testes mais efetivos, tanto que 2 vulnerabilidades foram encontradas, uma no sigilo do voto, outra na integridade dos resultados. O clima estava melhor, a atmosfera era menos adversarial, então as pessoas podiam trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Em tese, teve mais tempo para observar o código-fonte, porque os investigadores puderam observar o código-fonte numa janela de 3 dias, acho que em janeiro, e agora 4 dias durante os testes, então 7 dias no total. Não chega nem de perto a ser suficiente para você analisar os mais de 3 milhões de linhas de código do software da urna, contando kernel, sistema operacional e afins, mas 7 dias é melhor do que, sei lá, um número menor de dias, então houve ganho nessa direção também. Mais componentes de software entraram no teste, então o sistema de geração de mídia estava lá disponível para as pessoas usarem, então tinha mais alguns componentes de software, mas ainda assim a gente teve alguns retrocessos, como o termo de confidencialidade, ou perdeu-se a oportunidade de ter outros avanços, como, por exemplo, o sistema de identificação biométrica que não fazia parte do escopo, o sistema de totalização não fazia parte do escopo, com o argumento de que você sempre pode bater boletins de urna em papel com boletins de urna eletrônicos e detectar alguma fraude na totalização. Mas como essas condições nem sempre são fornecidas na prática, a gente enfrentou um monte de obstáculos no ano passado para fazer essa fiscalização como sociedade, né, não como partido político. Então, eu acho que é desejável também que esse sistema entre, até onde for possível, né, se o escopo for abranger o máximo de componentes de software possível, eu acho que ganhamos todos, assim. Então, eu diria que um certo empate aí. Ganhamos em alguns quesitos do ponto de vista de transparência e eficácia do teste, perdemos em outros quesitos, ou pela introdução do termo de confidencialidade, ou pela simples perda da oportunidade de se ampliar o escopo até chegar em pontos críticos. Assim. A biometria já é usada em produção, mas por algum motivo sequer pode ser testada em testes organizados pelo próprio TSE. Opa, eu estava procurando aqui o botão do mute, estava meio complexo. Bom, Diego, eu sei que, como você falou, né, a gente não pode entrar no assunto na questão de como ocorreu os testes ainda, né, até porque vai ser divulgado ainda o resultado, enfim. Mas, levando um pouco para esse lance da criptografia, indo um pouco mais a fundo, já que você participou dos testes de 2012, eu acho que sobre eles você pode comentar, né, já deve ter comentado diversas vezes, inclusive, mas falando da criptografia, não falando do resultado final, mas você viu que houve uma evolução nesse ponto, que foi abordado na última análise, em 2012, para essa vez aqui, o que houve de mudança, o que houve de furos, digamos assim, que existiu em 2012, que você viu que pode ter sido retratado dessa forma, né, nessa nova versão do software? Bem, é difícil dizer, porque como eu não assinei o termo de confidencialidade, eu não pude observar o código-fonte, nem como observador. Observar e examinar o código-fonte é aqueles que assinassem o termo. Assim. Só que, obviamente, assinar o termo me colocaria numa posição complicada, porque como eu já vi várias coisas do software de 2012, se eu assino o termo agora, o escopo vai até onde? Assim. Então, eu não me senti confortável de assinar o termo. Além da abrangência, ainda tinha essa questão que é pessoal, assim, né, que me colocaria numa posição de insegurança jurídica, no meu entender. Mas em 2012 a gente observou que em vários momentos tinha uma boa escolha de algoritmos, mas algumas vezes esses algoritmos eram aplicados de maneira equivocada, e o problema endêmico mesmo era com gerência e distribuição de chaves criptográficas. Né? O parque de urnas eletrônicas consiste em 500 mil de equipamentos.
E de fato, cifrar memórias, cifrar mídias que vão instalar software nessas urnas, autenticar, verificar assinaturas digitais, tudo isso envolve infraestrutura de chaves públicas e distribuição de chaves também, que é não trivial, assim. Na época, em 2012, a gente viu que algumas decisões de projeto eram bem primitivas nesse aspecto, como, por exemplo, todos os sistemas de arquivos de todas as memórias de urnas eram cifradas com a mesma chave. Essa chave estava disponível no código-fonte, então visível tanto para os programadores, todos os programadores que tiverem acesso ao repositório, como também visível no binário, né? Se a chave está às claras no código-fonte, é claro que ela vai estar às claras também no binário, se um atacante for minimamente sofisticado a ponto de encontrar, ele tem acesso a material sensível. Então, eu não sei dizer se houve avanço nessa direção porque não tive acesso ao código, assim, mas eu acho difícil ter havido um avanço substancial, até porque tem uma questão delicada, assim, que uma parcela das urnas, uma parcela crescente das urnas, tem um módulo de segurança que tem espaço para armazenar chaves criptográficas e gerar números aleatórios de maneira mais segura e etc. A fração dessas urnas que tem esse módulo de segurança, que pode implementar alguns mecanismos um pouquinho mais sofisticados, aumentou, mas nem todas as urnas ainda têm esse módulo. Assim. Então, a decisão de projeto parece que vai na direção de, como nem todas as urnas têm, a gente não pode fazer uso abrangente desse módulo em hardware. Então, é difícil dizer exatamente como avançou nesse sentido, porque as equipes que participaram dos testes não montaram ataques baseando em qualquer vulnerabilidade que a gente encontrou em 2012. Assim. A vulnerabilidade que já foi divulgada no sigilo do voto tem a ver com a saída de áudio. Então a ideia é que alguém consiga colocar alguma coisa na saída do áudio que transmita o voto dos eleitores que forem habilitados como eleitores que precisam portadores de necessidade especial, e de repente esse áudio pode ser capturado ou gravado para depois provar qual foi o voto de uma certa pessoa. Então ataque do ponto de vista de hardware pouco sofisticado, né, e não interfere com nenhum mecanismo de fato de segurança da urna, ele apenas utiliza um canal por onde as escolhas do eleitor terminam divulgadas para interceptar ou gravar essa informação para quebrar o sigilo do voto, e no ataque que tinha aí o objetivo de desviar votos, aí sim um certo mecanismo de segurança implementado no software da urna precisou ser contornado, baseando também numa pequena deficiência num algoritmo criptográfico que era usado no projeto desse mecanismo. Assim. Acho que nesse nível de detalhe dá para tratar tranquilamente, os resultados serão oficialmente divulgados amanhã, e eu acho que vai ficar mais claro para todo mundo exatamente o que aconteceu, mas, então a gente teve esse resultado, né? Um ataque no sigilo do voto utilizando a saída de áudio, que não é surpreendente, assim, é uma funcionalidade da urna que pode ser desvirtuada para se quebrar o sigilo do voto de eleitores específicos ou de todos os eleitores de uma urna que seja preparada para uma sessão que tenha uma alta incidência de portadores de necessidades especiais. E esse outro ataque que dependia da fragilidade de um mecanismo de segurança implementado no software da urna para conseguir desviar votos. O lance é que esse mecanismo dependia da ação de um atacante interno, né, para ele funcionar a contento, de maneira mais simples. Então é difícil utilizar esse segundo ataque de desvio de votos em larga escala. Assim. Você precisaria de fato de pessoas distribuídas nas sessões eleitorais conspirando para conseguir desviar um volume muito grande de votos. Assim. Então, mas não, esse segundo ataque não se baseava em nenhuma das vulnerabilidades que a gente encontrou em 2012. É um problema novo, assim, que não se sabe também se existia em 2012, provavelmente sim, mas não se sabe porque, bem, o software muda, é difícil você acompanhar, né, a progressão desse software se o repositório não é público. Só complementando, eu perguntei ao ministro sobre essa questão das duas vulnerabilidades que foram encontradas, professor Diego, e ele falou sobre a questão lá do saída de áudio, né, que tinha a captura da saída de áudio, e a outra, ele me relatou, pelo menos a informação que ele me passou, que era relativo a se existisse algum problema na transmissão de dados digital, e aí ele falou isso, né, então eu estou, assim, é público, né, a questão, e aí o problema era se houvesse um problema de transmissão digital dos dados, ele teria, alguém da urna, o responsável pela urna, teria que ditar os resultados, e aí me parece que o código de criptografia, eu entendi um hash, ele não soube explicar muito bem, mas o hash
ele tem uma quantidade pequena de bytes, que poderia ser burlado. Né? É isso ou não? Sim, é bem por aí. Tem um sistema da urna chamado sistema de apuração que pode ser usado em condições de contingência. Assim, né? Então, por exemplo, são praticamente todo aquele volume de eleitores daquela eleição e vamos supor que a urna deu defeito no meio. Então, existe a possibilidade de você pegar uma outra urna, colocar em modo de apuração e acho que isso também se chama de sistema de voto cantado. Você pode ir apurando esses votos que já foram colocados, mas apurar cédulas que foram utilizadas naquela sessão eleitoral e etc. Assim. E aí tinha um certo verificador do boletim de urna que tinha poucos dígitos, portanto, ele permitia colisão e ele também permitia, como ele tem poucos dígitos, como ele tem poucos dígitos e não dependia de um segredo para ser gerado, você poderia também escolher os resultados e atualizar aquele verificador com um verificador novo. Assim. Eu achava que tudo isso era informação que só seria divulgada amanhã, como você já divulgou, então, com as palavras do próprio ministro, eu me sinto à vontade para falar agora um pouco mais de detalhe. Então sim, havia um projeto que um erro de projeto, né, que esse verificador, ele era muito curto, e não dependia de um segredo para ser gerado. Então, qualquer pessoa, como é um verificador de integridade, você pode trocar o tráfego, né, nesse caso o resultado parcial no boletim de urna, e trocar o verificador também, porque basta você conhecer o algoritmo que gera o verificador e você podia gerar um verificador novo. Ou mudar os dados para que eles colidissem com o verificador antigo, ou gerar e atualizar o verificador novo, e aí utilizar esse sistema de apuração para produzir um novo resultado para aquela sessão eleitoral e encaminhar esse resultado para a totalização. Galera, eu consegui entrar, tive uns problemas, essa porcaria de conexão aqui, mas dei um jeito. Não sei se eu vou conseguir ficar, mas eu vou tentar. Seja bem-vindo, Alberto. Que bom que você chamou um técnico. Boa noite, Alberto. Aí, né? Eu chamei o cara que entendia para ir, o cara acabou de ir embora aqui já, mas beleza. Ele não estava no armário não, né? Não tenho certeza, a princípio eu acho que não. Bom, pessoal, mas dando continuidade aqui, só fazendo um paralelismo aí, Diego, que você comentou sobre a questão que estava no código, tinha a chave criptográfica, né? Parece bem com aquela vulnerabilidade do próprio Tesla Crypt, que a gente até comentou aqui há um mês e meio atrás, que era o Tesla Crypt 2.2, e aí veio o cara desenvolveu o Tesla Crypt 3.0, porque o hash que vinha no próprio código, se você conseguisse examinar, fosse quebrando, você conseguiria com o tempo achar ali e não precisaria quebrar aqueles bits, né? Então é uma vulnerabilidade bem parecida. Mas aí tem uma pergunta na questão da parte jurídica, acho que vai até envolver agora o Martinelli, nesse ponto, e o professor Diego Arena também, se tiver sobre o assunto, até agradeceria se ele também contribuísse, mas juridicamente existe alguma forma de instigar o TSE a ampliar os testes das urnas, ou o próprio MPE poderia ajudar nisso, né? Tem uma forma de, não forçar, mas tentar empurrar que houvesse uma melhor forma de investigação nas urnas eletrônicas para auxiliar no processo de votação. Olha só, assim, Alcion, assim, tanto de caráter popular, assim, pelo direito de né, que a pessoa pode requerer, sem advogado, informações ao poder público, baseado na lei. Poderia realmente você provocar o motivo a te dar que representem esses interesses, né? Porque você despersonaliza. É muito complicado o Gustavo pedindo informação sobre isso. É muito melhor a associação dos moradores, enfim, do Espírito Santo. Estou dando um exemplo aqui. Entendi. É uma força maior, né? Mas poderia uma série de remédios, poderia inclusive a sociedade se organizar e pedir a atuação do Ministério Público em cima disso. Do Ministério Público, né? O MPS, você fala? Sim. O MPF o MPF seria, né? Entendi. Tá. O Ministério Público Federal, quer dizer. Mas, ao mesmo tempo, tem uns conflitos de interesse aí, né, que é um outro ponto que de vez em quando eu levanto. Porque eu já fui atrás de representantes do OAB e Ministério Público para que eles não necessariamente ampliassem o escopo dos testes, mas pelo menos indicassem algum fiscal da sociedade para olhar o software de votação naquela janela que os partidos têm,
E a resposta sempre é, se a gente indicar um fiscal, isso vai gerar um mal-estar com o TSE. Eu já escutei essa resposta, assim. Então, ao mesmo tempo, não está claro exatamente qual é a fronteira entre poderes aí. Tem conflito de interesse. Entendi. Aliás, eu vou ser chato e falar aqui. Desculpa. Sim. Não, pode falar. Não, eu ia falar só que eu vou ser chato e vou dizer que poucas vezes eu vi tanto conflito de interesse quanto no direito. Mas é normal, fala de um curso da área de humanas, né? Então tem tudo a ver, né? Por isso que o pessoal da área de exatas é considerado antissocial, né? Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui, na questão o José Wellington fez. Qual a sua opinião sobre o uso da internet para apuração do voto, sabendo que hoje se utiliza mídias removíveis para tal finalidade? Como é que é feito esse processo aí, Diego, para deixar um pouco mais esclarecido aí, pessoal? A sugestão é votar via internet? É essa a sugestão? Não, acho que ele fez assim, sobre o uso da internet para apurar os votos. Acho que ele está falando da transmissão dos dados. Eu acho que ele está falando assim, qual seria a sua opinião sobre o uso da internet para apuração do voto, sabendo que hoje se utiliza mídias removíveis para tal finalidade. Eu acho que é o transporte do voto, né? Não exatamente a votação. Entendi. É porque quando a gente chama normalmente de apuração, é apurar a sessão eleitoral, né? Então, hoje a urna eletrônica apura os votos, porque ela conta os votos de uma sessão eleitoral, mas ela transmite aqueles resultados parciais para totalização, né? Então, assim, de fato as urnas não têm conexão com a internet, então elas apuram localmente os votos. Esses dados são transmitidos para o totalizador, tirando lá a mídia de resultados, que é um pendrive que fica encaixado na parte de trás da urna, e acoplando em outro computador da Justiça Eleitoral, que aí transmite sim o conteúdo daquele pendrive. Então, assim, do ponto de vista de superfície de ataque, essa é uma boa decisão de projeto. Não equipar a urna eletrônica com a conexão via internet faz sentido, assim, porque é uma conexão a menos que você precisa proteger, mas a gente ao mesmo tempo não pode ser ingênuo de achar que porque tem esse air gap aí, não é, esse isolamento entre a urna e a internet, nada pode cruzar esse isolamento, assim, até porque o software que é instalado na urna antes das eleições, ele é transmitido via internet em certo ponto, né, via algum tipo de canal de comunicação, assim. Então, se há algum tipo de manipulação ou de interferência indevida na transmissão do software antes das eleições começarem, o impacto desse ataque é tipo absurdo, assim. Você consegue, em tese, infectar ou contaminar todas as urnas do país, atuando nesse ponto de transmissão dos dados. Então, o argumento de que a urna é segura porque não tem conexão à internet, na verdade, não é um argumento válido. Assim, o software que é instalado nela é transmitido via internet. Agora sim, do ponto de vista de segurança, faz sentido reduzir a superfície de ataque para que a urna se comunique com o mundo exterior apenas via mídias. Lembrando que as mídias que a urna eletrônica produz são encaixadas, são utilizadas também por máquinas que têm acesso à internet. Então, ela não está completamente isolada, ela tem essa influência indireta, né? Sempre passando por outra máquina que pode ter conexão com a internet ou não. Você pode até me corrigir, Diego, se eu estiver errado em relação a esse ponto, mas o que eu ouvi falar é que a transmissão desses dados, tanto da questão do programa, do software que vai ser instalado, utilizado lá, quanto da transmissão dos dados pela internet, né, nos casos esses dados estão mais longe, né, porque aqui em Brasília é feito pela Infovia, grande parte utiliza a Infovia, isso eu tenho certeza, a transmissão. Mas a transmissão de dados é feita por VPN dos estados para cá. Então, assim, existe uma criptografia na transmissão dos dados, assim, tirando a VPN, esses dados são criptografados de uma forma e só são decriptografados aqui em Brasília, na apuração do TSE, ou ele trafega em texto livre, digamos assim, dentro dessa VPN. Você tem informação sobre isso?
Não sei dizer, assim, tem bem pouca informação disponível sobre essas etapas do processo eleitoral, tem bem pouca coisa documentada. Eu sei que o TSE utiliza, dependendo, como você já disse, né, dependendo da distância, utiliza múltiplos canais de comunicação, então tem propaganda, por exemplo, de transmissão via satélite, que eu suponho que eles utilizem em alguns lugares mais remotos, em outros lugares certamente eles devem usar VPN, já vi também menções a utilizar MPLS, fibra ótica, link dedicado. Tem um monte de informação que circula, mas é bem difícil saber que tecnologia exatamente é usada para transmitir os dados entre um certo par de pontas, assim. Por exemplo, o TSE quer transmitir para o Nordeste, eu não sei exatamente o que eles usam, assim, mas é alguma dessas coisas que a gente comentou. Não está muito claro, não. O TRE de cada região deve decidir isso aí junto com o TSE, né? Deve ser feito um acordo entre eles aí. Sim, o que for mais conveniente, melhor custo-benefício. Sobre isso, eu acho uma questão completamente estranha. Na verdade, voltamos à década de 80, sei lá, que é a segurança para o obscurantismo. Né? Ou seja, você não dá informação, e porque você não dá informação, você acha que você está seguro. Eu acho que é uma questão, assim, completamente retrógrada nesse caso. Assim, é muito complicado você confiar que só porque você não dá informação sobre o código-fonte, ou sobre alguma vulnerabilidade, ou sobre o canal de comunicação, ou sobre o método, você acha que ninguém vai invadir o seu sistema em relação a isso. Acho que é uma coisa, assim, completamente, assim, fora do bom senso, né, do que a gente conhece hoje de segurança, né, me parece, pelo menos. Eu concordo em parte, assim, tem um equilíbrio tênue aí entre... Opa, segura um minuto. É o Martinelli que vai dar uma saída, pode continuar. Tá. Tem uma linha tênue entre o tipo de informação que você deve divulgar ou não. Assim, né? Acho que a ideia é você nunca deve, de fato, confiar que porque os detalhes de implementação de um certo sistema são secretos, isso fornece, utilizar isso como fonte de segurança. Então, o fato do software ser secreto, por exemplo, para a sociedade, não o torna seguro, até porque pode ter um atacante interno que tem acesso ao repositório, conhece o software desde menino, e aí pode utilizar isso para montar um ataque, ou até repassar informação crítica, chaves criptográficas, etc., para agentes maliciosos, então isso não vale. Mas, ao mesmo tempo, não há necessidade de expor informação que não tem utilidade nenhuma. Eu não estou dizendo que é o caso, mas tem essa linha tênue aí entre você, tipo, não divulgar, sei lá, divulgar informações de infraestrutura, por exemplo, que versão do HPU que eles estão usando para certo ponto, isso não é informação que é muito útil para a sociedade. Então, talvez divulgar esse tipo de informação não seja necessário, né? O interessante é você divulgar informação que permita à sociedade construir um consenso sobre a qualidade e segurança do sistema. Por exemplo, exibir o código-fonte, liberar o código-fonte do software de votação, permitir que pessoas possam consultar o código-fonte sem nenhum obstáculo jurídico. Então, isso é ganho, mas não necessariamente eles teriam que divulgar informações sobre infraestrutura. A ideia é fornecer informação que seja útil para a sociedade auditar o resultado até onde for possível. Lembrando aí, colocando o último obstáculo, lembrando que eleições exclusivamente eletrônicas, por definição, já impõem uma dificuldade de auditoria formidável para a sociedade, né? Porque, primeiro, exige conhecimento técnico especializado, segundo, é muito difícil, de fato, saber que software foi compilado, que software foi instalado, que software foi executado no dia das eleições, e se o resultado que esse software produziu é íntegro ou não. Assim, sobre essa questão, eu imagino que, obviamente, que essa informação não deve ser divulgada para a sociedade, mas essa informação, por exemplo, poderia ser divulgada para as equipes que estão trabalhando na questão de auditoria, porque essa informação é importante, já que você está tentando verificar a segurança do sistema como um todo. Sobre a questão de voto impresso, eu perguntei para o ministro sobre isso também, por que o voto impresso não ia ser implementado. A resposta que eu obtive foi, o voto impresso vai custar 1 bilhão e alguma coisa de reais para ser implementado, e ele tinha feito uma proposta para os técnicos, pelo menos ele falou isso, se com 1 bilhão não daria para fazer um sistema totalmente digital e seguro sobre isso, né? Foi a resposta que ele me deu, né, em relação a isso aqui, que assim, muito, assim, me pareceu muito complicado nessa situação, né? Mesmo de ter um sistema completamente digital que não pode ser auditável, bem complicado.
No fim das contas, qualquer sistema puramente eletrônico não pode ser auditado nos seus mínimos detalhes, porque bits mudam sem deixar histórico, né? Então, os bits mudam, eles não deixam um registro de todos os valores que eles assumiram no passado, assim. As pessoas entendem muito bem as propriedades de segurança do papel. Você rasga, toca fogo, você assina embaixo, tira cópia, mas com bits é coisa bem mais complicada, assim. Mas essa estimativa é interessante, vou fazer um último comentário, essa estimativa é interessante porque acho que o G1 no ano passado publicou algumas justificativas para essa estimativa aí de 1,8 bilhão, e ela inclui a aquisição de urnas causada pela criação de sessões eleitorais para compensar o aumento do tempo médio de votação ao se implantar o voto impresso. Então já se supõe que, por implantar o voto impresso, vamos precisar de, 30% mais sessões eleitorais, por isso vamos precisar comprar urnas eletrônicas, ter pessoal, ter logística para servir essas sessões eleitorais adicionais. Então esse custo aí está considerando também essas consequências da implantação, que eu não sei se realmente são realistas, para aquisição de urnas e afins, assim, porque a gente precisaria de mais sessões eleitorais, porque votar agora vai demorar, a votação demoraria o dobro, talvez, do que ela demora hoje. Assim. Então, é um pouco mais, essa estimativa é um pouco delicada. Assim. O que eu torço é que o voto impresso não seja implantado de uma vez só, sem muito cuidado, porque isso vai ser péssimo para o próprio voto impresso. Né? Fazer uma implantação apressada e descuidada, obviamente não vai funcionar na prática se for feito assim, e isso viraria um enorme argumento contra o voto impresso. Então, até prefiro uma implantação parcial e cuidadosa, que abaixe o custo de aquisição de equipamentos, etc., mas que possa garantir aí, no horizonte de 4, 6 anos, não sei, a implantação total. Tem uma pergunta aqui do Linux Man, nosso grande amigo aí, nosso sensual do meio do software livre, gato, né? Ele fala o seguinte, se houver uma fraude na urna, né, então, ele fala assim, então a zerésima gerada no início da sessão é fraudado e não vale nada? Essa questão, não sei se vocês conseguem responder isso, eu não entendi muito bem o que ele quis falar, acho que... Alguém conseguiu entender? Eu acho que entendi uma versão, pelo menos, da pergunta. Assim, a zerésima é aquele documento que a urna imprime no início da eleição, atestando que todos os candidatos têm 0 votos, certo? O ponto a zerésima só tem valor se o software se comportar de maneira honesta nesse instante. É claro que software que tenha sido programado para se comportar de maneira desonesta, ele pode imprimir uma zerésima que todo mundo tem 0 votos e decidir que o candidato A já venceu a eleição com enorme margem, assim, ignorar inclusive os votos dos eleitores. O software desonesto pode fazer o que ele quiser. Então, assim, a zerésima é curiosa porque ela só tem valor se o software for honesto, mas se o software for honesto, ela não precisaria nem ser gerada, assim, né? Então ela tem um papel um tanto controvertido. O software desonesto pode imprimir a zerésima com o valor que for, ou, inclusive com valor íntegro, que vai fazer todo mundo confiar que aquele sistema está se comportando de maneira honesta, e contar votos de maneira arbitrária. Então, sinceramente, a zerésima serve mais apenas para fins de registro e catalogação do que como um mecanismo de segurança de fato. Entendi. Tem mais uma pergunta agora que fala da questão do que a gente estava falando do pendrive, né? Vai falar assim, se existe alguma checagem para confirmar a autenticidade do pendrive que sai da urna, no sentido de que o mesmo pendrive que saiu é aquele. É como se fosse uma confirmação, né? Uma assinatura digital, por exemplo. O pendrive saiu da urna 36, e dando para lá, será que aquele pendrive é o da urna 36 realmente? Existe alguma checagem, alguma confirmação disso aí? Os arquivos que estão armazenados no pendrive, eles recebem assinatura digital. Um problema que a gente encontrou em 2012 é que a chave privada que realizava essa assinatura, ela era compartilhada por todas as urnas numa mesma unidade da federação. Assim. Então, de fato, se você vazasse a chave que protegia o sistema de arquivos, e com essa chave do sistema de arquivos, se vazasse as chaves de assinaturas de boletins de urna, por exemplo, você poderia falsificar um boletim de urna eletrônico com assinatura digital de outro lugar. Você tinha esse impacto amplificado pelo compartilhamento de chaves. Não sei dizer sobre versões mais modernas do software, né, pelos motivos que eu já coloquei, eu não tive acesso ao código-fonte por causa do termo de confidencialidade, mas esse é um problema que existia em 2012. Mas sim, existe uma assinatura digital lá. O lance é que com criptografia isso raramente responde toda a pergunta, né.
As empresas, as instituições que implementam criptografia gostam muito de falar quais são os nomes dos algoritmos, quais são os padrões que eles implementam, mas raramente tocam nas questões que são fundamentais. Onde estão armazenadas as chaves, elas são compartilhadas ou não, qual que é o mecanismo de distribuição de chaves que é utilizado, se é chave simétrica, assimétrica, onde está armazenado o quê. Então é isso que de fato importa, né? Você pode usar o ES256 lá no padrão estado da arte e armazenar a chave às claras no código-fonte. Isso sequer a gente considera cifrado, né? A gente chama até de ofuscado, porque equivalente é você fechar uma porta e colocar a chave embaixo do tapete, assim, não está de fato seguro nem protegido. Então tá, só para a gente fechar o assunto do pendrive, então quer dizer que se eu tirar um pendrive A que está na urna e tiver um B na minha mão e colocar lá para mandar para apuração, por ele não ter essa assinatura digital, ele não seria válido esses votos. Na mesma hora ele ia achar que tinha alguma coisa errada, não é isso? Sim, eu suponho que seja o caso, porque isso seria muito básico, que quem vai receber o conteúdo do pendrive vai cuidadosamente verificar todas as assinaturas digitais, né? Porque claro que também a assinatura digital só tem valor se a parte que recebe os arquivos verifica cuidadosamente as assinaturas, assim, né? É como uma assinatura de punho, não adianta nada uma pessoa assinar e ninguém verificar. Mas eu suponho que o software não pode ter problemas, mas não dessa natureza. Entendi. Eu sei que ficou meio atravessado aqui, Diego, eu até peço desculpa aí, porque eu achei que o assunto já tinha sido finalizado, mas é sobre aquela questão da zerésima, né? Tá, fazer a confirmação, como você mesmo falou, né? Se ela é baseada em cima da legitimidade do software, né? Porque não seria uma redundância desnecessária. Mas se no final, o Linux Mint até coloca aqui, né? Você pode verificar isso com um caderno, né? A quantidade de votos. X pessoas votaram, tem X votos, mas se houver algum tipo de processo dentro do software que altere a quantidade de votos, também isso aí, a quantidade por pessoa, né, que está participando da votação. Aí sim, na verdade, ia estar, de qualquer forma, ia bater, não ia ter como checar no final das contas, porque iam ter 50 votos, em vez de ter 50 para um e 0 para outro, ia botar 50 para o outro e 0 para um. Então, no final, ia bater 50 pessoas e ia estar ok, né? Mais ou menos isso que eu estou falando, ou eu estou errado? Não, isso no boletim de urna. O boletim de urna tem os totais por candidato daquela urna. Então, de fato, o boletim de urna, o número de votos lá que aparecem lá deve bater com o número de votos registrados na folha de votação, né? Mas também se sabe que no Brasil ocorre com certa incidência o que eles chamam de fraude do mesário, né? Que o mesário vota por eleitores faltosos, por exemplo, no final da sessão de votação, ele vê lá que 100 pessoas não foram votar e ele, de repente, resolve direcionar aqueles votos para um certo candidato. Então, ao mesmo tempo, não necessariamente todas as assinaturas da folha de votação correspondem a eleitores reais. Assim. O mesário também pode ir lá e falsificando assinaturas grosseiras desses eleitores e votando por esses eleitores. É até um dos pontos que a biometria tenta coibir, né? A ideia de implantar a biometria eu vejo principalmente para impedir o mesário ou dificultar a vida de um mesário que quer votar por eleitores faltosos. Mas são documentos diferentes. A zerésima é impressa no início da eleição, ela só tem um monte de zeros, assim, ela não tem nenhum valor intrínseco. O boletim de urna que tem aí os votos computados para cada candidato, ambos novamente dependem do comportamento do software. Se o software se comportou de maneira honesta, os dois de fato contêm a intenção do eleitor, mapeiam a intenção do eleitor no início da votação, 0 votos para todos os candidatos e a distribuição ao longo do dia da eleição. Se o software é desonesto, o boletim de urna já vai ter resultados, como você bem colocou, que sejam arbitrários, né, que tenham sido escolhidos por quem manipulou o software de votação. Queria, assim, se alguém tiver alguma outra dúvida sobre urna, a gente pode continuar respondendo, mas queria falar também de um outro assunto também que a gente conversou para a noite de hoje, que é a parte de criptografia, que acho que é uma questão importante, né, para a gente poder introduzir alguns assuntos. E aí eu já queria fazer uma pergunta para o professor Diego sobre a computação quântica, né, e se ela realmente vai afetar ou vai ter algum tipo de ameaça à criptografia tradicional sobre isso. Boa pergunta, né? Tem um monte de novidades aparecendo sobre computadores quânticos, que ainda tem tamanho e poder computacional extremamente limitados, eles são muito instáveis também, né? Eles costumam operar por frações de segundo aí, eles conseguem rodar em estado coerente por bilionésimos de segundo e etc. Então, ainda falta muito para a gente poder construir computadores quânticos que ameacem algoritmos criptográficos modernos, assim. Mas temos dois grandes
duas grandes classes de algoritmos, né? Os algoritmos simétricos e os assimétricos. Computadores quânticos tipicamente não oferecem risco muito grande aos algoritmos simétricos, como o AES, por exemplo. Eles oferecem no máximo o que a gente chama de speedup quadrático, ou seja, a gente precisaria dobrar o tamanho das chaves para restaurar a segurança que a gente tinha contra algoritmos, contra computadores clássicos. Então, no mundo que existe computadores quânticos, por causa do algoritmo de Grover, você teria que usar o AES 256, por exemplo, para obter a segurança do AES 128. Esse é o impacto de um computador quântico no algoritmo simétrico típico. Assim. Ele não resolve o problema trivialmente, ele só força todo mundo a dobrar o tamanho das chaves. Com algoritmos assimétricos, as coisas mudam um pouco, porque tem alguns algoritmos que a gente utiliza, como RSA, curvas elípticas, que eles dependem de problemas de teoria dos números, que se tornam eficientes, cuja solução se torna eficiente em um computador quântico. Então, fatorar inteiros, calcular o logaritmo discreto, esses problemas podem ser resolvidos em tempo polinomial no computador quântico. Basta que você tenha um computador quântico de um tamanho razoável, com algumas centenas ou milhares de bits em estado coerente. Então, o que do ponto de vista físico parece ser um obstáculo formidável. Assim. Então, esses protocolos, esses algoritmos, eles se tornam trivialmente inseguros. Assim. Então, o RSA, criptografia de curvas elípticas, Diffie-Hellman, tudo isso vai para o espaço com computadores quânticos. Felizmente, existe uma área de pesquisa, acho que dá para dizer ainda que é recente, chamada de criptografia pós-quântica, que procura projetar algoritmos que dependem de problemas que ainda conservam sua natureza exponencial num computador quântico. Então, normalmente esses algoritmos utilizam problemas NP difíceis, como a fonte de segurança, então são problemas em reticulados, problemas em códigos corretores de erro, em outras estruturas algébricas que ainda não foram resolvidos de maneira eficiente num computador quântico, e é improvável que isso aconteça, porque as pessoas entendem que um computador quântico vai poder resolver qualquer problema trivialmente, assim, mas isso não é verdade. Como cacheiro viajante, cobertura de vértices, esses problemas que a gente estuda na graduação, eles continuam difíceis no computador quântico. Assim, eles recebem um speedup quadrático também, mas você consegue aumentar o tamanho de chaves e ainda assim fornecer segurança. Então, tem essa linha de pesquisa inteira que procura formular acordo de chaves, assinatura digital, cifração assimétrica, utilizando esses problemas como premissa de segurança. E parece ser a linha mais promissora contra computadores quânticos. Tem também o que o pessoal chama de criptografia quântica, que é outra coisa já, não misturar as coisas, que é a ideia de você utilizar um fenômeno quântico para implementar um algoritmo criptográfico, e cujo representante mais famoso é um protocolo para acordo de chaves, utilizando fótons, né? A ideia é você polariza a luz nas duas pontas e transmite fótons, e você consegue cifrar a informação utilizando esse canal fisicamente seguro. Assim. Apesar de alguns ataques também, do ponto de vista de implementação, já terem sido apresentados na literatura. Essa questão de transmissão de chaves via fotos, ela é útil, até onde eu tinha lido, me corrija se eu estiver enganado, e que se alguém observar essa transmissão no meio do caminho, ele alteraria os valores, e aí você saberia que tinha alguém observando essa informação no meio do caminho, ou seja, então ele denunciaria que tinha alguém observando ou coletando informações do caminho, é isso, ou não? Sim, a ideia é essa mesmo, assim, porque como você está transmitindo ali no meio que é fisicamente seguro, se um adversário interfere naquele meio de alguma forma para medir o que está sendo transmitido, por exemplo, ele destrói a informação que está sendo transmitida, né? Então isso poderia permitir que uma das partes detectasse que há um adversário no meio do caminho. Mas ainda assim, para ter uma noção de quão restrita essa solução, ela é utilizada em alguns ambientes bem controlados, que você tem que passar tipo fibra ótica mesmo, ligando os seguro, ligando as duas pontas. Há alguns ataques do ponto de vista de implementação, ataques ao aparato que implementa essa coisa, e para você começar a se comunicar utilizando esse sistema, você precisa autenticar a outra ponta usando criptografia convencional. Assim. Então, de certa forma, você precisa utilizar a criptografia que a gente conhece, de chave pública, para poder começar a utilizar essa criptografia quântica. Então, é uma solução que é difícil de se utilizar na prática, mas tem alguns governos, diplomacia, embaixadas que têm buscado implementar isso. Assim. Mas não dá para dizer que é algo que está difundido e que apesar de ter algumas empresas que comercializam a tecnologia, mas não é difundido como, sei lá, utilizar RSA ou curvas elípticas.
Aproveitando que o senhor comentou sobre a questão de uso diplomático da criptografia, no ano passado, se não me engano, o Brasil trocou a criptografia que ele estava usando. Depois que houve aquele vazamento, né, de invasão da conta da presidente Dilma, e aí o Brasil ficou assim, tocado com a questão de uso do NSA, vendo aqui, olhando, né, bisbilhotando nossas informações aqui da parte governamental. Eles trocaram o código criptográfico para o código alemão, até onde eu acompanhei. Como é que é esse processo, e isso realmente melhora a segurança? Como é que foi esse processo? Tem alguma informação sobre isso? Tem algumas informações, assim, muito pertinente sua pergunta. O ITI é o órgão responsável no Brasil por determinar quais são alguns dos padrões de criptografia, pelo menos aqueles que são utilizados no âmbito da ICP Brasil, a infraestrutura de chaves do governo brasileiro. E até então o ramo de certificação que utilizava curvas elípticas utilizava as curvas do NIST, que são as mais famosas, que o mundo inteiro utiliza e etc. O problema é que alguns dos pontos do algoritmo que gera as curvas do NIST não são completamente justificados. Então, paira uma suspeita de que os parâmetros podem ter sido manipulados para que algumas curvas com vulnerabilidades escondidas tenham sido selecionadas. Então, é difícil dizer, até porque na época que essas curvas foram geradas, o poder computacional não era tão grande quanto é hoje, então talvez seja realmente difícil de gerar uma classe de curvas que tenham alguma fragilidade escondida e tal, mas especula-se muito. Então, do ponto de vista de paranoia mesmo, né, de tentar evitar ao máximo um ataque desse tipo, que as curvas têm alguma fragilidade que o projetista da curva conhece, mas não a academia, o resto da humanidade, as pessoas têm buscado, nos últimos anos, substituir essas curvas por outras curvas cujo método de geração seja completamente conhecido e não dependa de parâmetros escondidos. Assim. Então, tem uma classe de curvas que a gente chama de Edwards, porque elas têm uma série de propriedades boas do ponto de vista de segurança, que são coletadas numa iniciativa chamada Safe Curves, que propõe uma dezena de curvas lá que são úteis para a criptografia. Então, depois das revelações do Snowden, soube-se que a NSA tinha inserido um backdoor num gerador de números aleatórios baseado em curvas, padronizado para uso pelo governo americano, e aí as pessoas começaram a suspeitar muito do padrão americano de curvas elípticas, são coisas distintas, mas ainda assim com a mesma origem, né, o NIST, que recebe assessoria da NSA, e aí decidiu-se trocar o padrão de curvas brasileiro, assim, adaptar um outro padrão de curvas. E aí tinham duas grandes opções, ou essas curvas de Edwards, que são as mais modernas na literatura, e já são usadas em vários pacotes importantes, o SSH, e tem outros pacotes super importantes que utilizam, o OpenCCL, a versão mais nova do OpenCCL que vai sair agora, já vai sair com suporte a essas curvas de Edwards, ou utilizar as curvas Brainpool, que são padrão alemão. Bem, algumas das decisões de projeto que geraram as curvas Brainpool também não são completamente conhecidas. Assim, há uma margem de manobra para alguém que quer manipular os padrões menor do que nas curvas do NIST, sem dúvida, mas tem alguns pontos assim que ainda deixam dúvida. E é um padrão que é pouco difundido no mundo, basicamente só o governo alemão utiliza, e são as curvas que são utilizadas também na emissão de passaportes. Assim. Então o governo brasileiro decidiu, apesar de uma série de protestos da academia, apesar de um esforço grande que houve de alguns criptólogos brasileiros de gerar curvas atendendo todos os requisitos que a literatura impõe para adoção como padrão no Brasil, o governo brasileiro terminou adotando essas curvas Brainpool, que eu não considero a melhor família de curva disponível para se utilizar na prática. Assim. Elas ainda têm esse problema da manipulação em menor escala. Do ponto de vista de desempenho, elas usam primos aleatórios, o que gera também impacto em desempenho, então elas são menos eficientes que as curvas NIST, então elas têm alguns problemas, mas a justificativa que o governo deu é que era preciso adotar esse padrão específico para manter os nossos passaportes eletrônicos interoperáveis com as máquinas de leitura espalhadas pelo mundo. O que a gente argumentou bastante contra, porque, por exemplo, a França adota suas próprias curvas para os seus próprios passaportes, então não parece haver nenhum obstáculo técnico que impeça o Brasil de utilizar curvas geradas aqui ou adotadas da literatura para emitir passaportes. Mas essa foi uma questão técnica que nunca foi completamente resolvida. Respondi, não? Ficou meio confuso. Respondeu perfeitamente. Assim, só que, assim, para quem está nos assistindo, talvez não conheça exatamente a teoria das curvas,
tem como assim, dar uma explicação rápida do que a curva é em relação à criptografia, ou como é que ela afeta a criptografia, só para quem está nos assistindo aqui poder entender um pouco melhor, talvez, porque não tem muita experiência com a parte criptográfica. Bem, vou tentar. Então, criptografia de curvas elípticas é um pouquinho diferente de RSA, né? Então, vamos lembrar do RSA. No RSA, cada pessoa, né, que quer gerar um par de chaves, gera um par de primos, e aí, a partir desse par de primos, escolhe chave pública e privada, e isso é tudo que você precisa para cifrar mensagens para aquele destinatário. Você precisa da chave pública dele, e ele, para decifrar, precisa de um expoente privado e um par de primos. Assim. Então, em criptografia de curvas elípticas é um pouco diferente, porque as chaves públicas são pontos numa curva. Então você precisa de uma curva que as duas partes que se comunicam concordam em utilizar, que seja a mesma curva para essas duas partes, né? Que é um parâmetro global. Assim. E isso introduz uma certa vulnerabilidade no esquema, porque se um governo, por exemplo, padroniza uma curva que tem alguma fragilidade escondida, que os matemáticos que ele contrata, por exemplo, saibam explorar para atacar o problema subjacente, mas a comunidade não conheça, todo mundo vai utilizar essa curva achando que é uma curva completamente inocente, e na verdade não é o caso. Assim, o governo pode ter lá algumas centenas de doutores em matemática atacando essa curva ou sabendo como atacar essa curva. Então, existem vários ataques na literatura também, onde você convence a outra parte a usar uma curva que é parecida com aquela curva que está padronizada, mas ela tem algumas diferenças. E aí, quando o cara utiliza essa outra curva, ele termina embutindo uma vulnerabilidade no protocolo que ele está executando. Então, criptografia de curvas elípticas é bem sensível nesse aspecto, porque a escolha de parâmetros ela é complexa. Não é no RSA que você basicamente tem que falar, tem que gerar primos de 1024 bits e resolver. Você tem que fixar essa curva tem fórmulas que ensinam como fazer operações com os pontos nessa curva. Ela está definida sobre um corpo que tem que ter um tamanho suficiente, ela deve ter coeficientes que aceleram a aritmética na curva, mas ao mesmo tempo não não torna essa curva especial demais, para que ela possa ter alguma vulnerabilidade escondida. Então tem que dificultam a padronização e também facilita a vida de um atacante, assim, porque tem um monte de coisas que você tem que prestar atenção para gerar essa curva. Mas dado que as partes concordam em uma certa curva, e essa é uma curva boa, uma curva que não tem nenhuma propriedade algébrica que facilite um ataque, por exemplo, dá para usar esses protocolos de maneira segura. Assim. Para simplificar essa seleção de curvas, o que tem se feito é padronizar um conjunto de curvas que todo mundo termina usando, como as curvas NIST. Algumas aplicações específicas utilizam suas próprias curvas. Tem um trabalho recente também de uma empresa europeia que faz, eles chamaram de Million Dollar Curve, que é a curva de $1 milhão, que eles publicaram um método de geração de curvas baseado em resultados futuros de loteria. Então a ideia é coletar resultados de loteria de 50 loterias no mundo, sei lá, e utilizar essa informação como bits aleatórios que vão escolher qual é a curva. Se você anuncia o procedimento antes de gerar a curva, bem aí o objetivo do adversário é tentar manipular esses resultados de loteria no mundo todo para tentar esconder, né, tentar direcionar lá a escolha da curva para uma curva que favoreça o padronizador, se ele conhecer alguma forma de fazer isso. Assim. Mas é uma curva que eu acho que não vai cair muito em uso, assim, as pessoas não vão, de fato, não vai se disseminar o suficiente, porque a gente já tem alguns outros parâmetros que são eficientes e são bem fáceis de explicar. Assim. Nessas curvas de Edwards que eu mencionei, elas têm, você pode representá-la no modelo que a gente chama de Montgomery, que depende do coeficiente só, e você pode tentar, sei lá, começar esse coeficiente com valor zero e parar assim que você encontrar uma curva que tem ordem prima e satisfaça outros requisitos. Então é muito fácil você explicar por que você escolheu, sei lá, 4.662 para alguém, assim, e não qualquer outro número, um número aleatório gigantão, ou coisas assim. Você simplesmente começou do zero e parou na primeira curva que você achou que satisfizesse aqueles critérios. Mas curvas têm muita estrutura algébrica ou não, é um debate, acho que interminável. Assim. Mas a gente tem bons parâmetros, isso é consenso, a gente tem bons parâmetros. O que a gente talvez esteja otimizando é refinando o refinamento do refinamento. Legal, obrigado pela explicação. Né? Uma explicação dessa aí é uma aula que tinha que ser paga, né? Foi uma análise muito boa, né? Um paralelismo muito bem feito, bem bacana. O Gustavo tá por aí, tá podendo falar com a gente? Tem uma perguntinha aqui bacana sobre aquela parte do processo, só para a gente deixar isso aí respondido. Martinelli?
Eu acho que o Martinelli tá meio que fora aí. Pessoal, só para deixar meio claro, teve uns questionamentos aqui do parte do pessoal. Opa, tá conseguindo ouvir? Pode ir. Tá. Teve uns questionamentos falando assim, poxa, a maneira que vocês estão falando, né? Sim, eu concordo. Que é um pouco bagunçado o processo eleitoral. Só para deixar bem claro, a gente está respondendo as perguntas do processo eleitoral porque elas estão chegando aqui para a gente, mas em nenhum momento eu acho que eu, o André, o Martinelli ou o Diego tá falando que é uma bagunça realmente, só para deixar claro, né? Não sei se vocês compartilham, mas isso foi o que eu entendi até agora. Não é bagunçado o processo eleitoral. Está falando de possibilidades. Pode ser que ocorra vulnerabilidade, porque pode ser que ocorra a modificação, a alteração de voto, porque existe a vulnerabilidade, é isso que a gente está falando. Existe a forma de explorar. Então, não que aconteça em todas as urnas, e nem que os votos foram modificados, e nem que existe a teoria da conspiração. Então, pode existir. Não sei se eu estou falando por você, Diego, mas se você compartilha dessa mesma coisa, né? Só antes da gente dar continuidade aqui nas últimas perguntas. Sim, a gente não está falando de fraude de eleições passadas, nem que nada disso. A gente está falando de vulnerabilidades que são conhecidas, que oferecem o potencial de fraude para certos tipos de atacantes. Às vezes um atacante interno lá que tem enorme sofisticação e poder, às vezes um atacante externo que tem uma janela de atuação mais restrita. A gente está falando apenas de vulnerabilidades que existem no sistema que podem ser utilizadas para se montar uma fraude. Isso não quer dizer que as fraudes necessariamente tenham acontecido ou aconteçam em cada eleição. É sempre bom lembrar que todo sistema é vulnerável, não tem nenhum sistema que é 100% seguro, né? Então, de certa forma, todo sistema tem algum grau de vulnerabilidade. O objetivo do projetista aqui é aumentar o custo a ponto dele ser proibitivo. Então, a gente considera um sistema seguro aquele que o melhor ataque conhecido vai demorar, sei lá, alguns milhares de anos e custar o PIB de um país. Assim. Esse é um sistema que as pessoas dizem, esse sistema é um sistema seguro, atende o estado da arte lá, o que a gente considera de segurança. E observando a evolução e a cultura do TSE ao longo dos anos, o que eu posso dizer é que o sistema não atinge esse nível de segurança. Assim. Ele, por exemplo, continua muito vulnerável a um atacante interno que tem acesso ao código do software de votação, porque tem um monte de decisões de projeto que colocam a pressão exatamente no software de votação para determinar o resultado de uma eleição inteira. Bacana, só deixar esclarecido aí, porque algumas pessoas estavam achando que estava aparecendo a informação e não era bem isso que a gente estava falando. Mas, Gustavo, caso seja extraviada alguma urna ou qualquer tipo de fraude ocorra durante a eleição que foi vista por alguém, como é que eu posso proceder nessa parte jurídica aí? O que eu posso fazer, né? Na verdade, você teria, a priori, que denunciar isso de alguma forma para o próprio TRE do Estado, né? Que você viu, que a urna que saiu de tal lugar, foi para tal lugar, porque você não vai ter domínio de qual urna, qual o número da urna, qual urna que é. Mas você vai ter relatos ou subsídios para entender se aquela urna era perto daquela região. E se ela foi fraudada ou não, eles vão averiguar depois. Agora, o máximo que você pode fazer é realmente denunciar, assim, entregar essa informação para o TRE, ir lá realmente pessoalmente, ou então, se por um acaso estiver passando na hora uma autoridade policial, você pode pedir auxílio a essa autoridade policial também para intervir nesse caso. Lembrando que o Código de Processo Penal diz que qualquer um pode dar voz de prisão, então você pode dar voz de prisão também, mas não vai adiantar de nada, mas pode, se você quiser falar, você está preso, larga essa urna aí, enfim, mas não vai adiantar muita coisa. Agora, com relação às justificativas, né, assim, as explicações que a gente está dando, eu acho assim, que dado o canal como Security Cast, que fala de segurança da informação, ninguém tem o intuito aqui de denegrir ou criticar nenhum processo sem que seja de forma construtiva. Né? A pessoa que fala que a gente está falando que é uma zona, ou não sabe o que está falando, ou não entende de segurança da informação, ou pegou o programa na metade, né? E não assistiu principalmente o passado. Então, a crítica aqui ela é completamente plausível, construtiva, e a gente visa disseminar conhecimento e mais, né, informações que propiciem as pessoas a saber o que acontece nas eleições. Por exemplo, sabia, né, nós falamos no SecurityCast passado, o Brasil é o único país que não permite a recontagem de votos. Isso quer dizer que se eu precisar auditar, recontar, eu não consigo fazer. Aí fala você se isso é seguro ou não é seguro.
né? É só isso que a gente está... Então, para mim, esse tipo de comentário de ter que se explicar é mais no sentido, assim, de, entendeu? Uma cautela que a gente tem. Mas, em momento nenhum, foi falado agora, tapar o sol com a peneira não dá. É preciso falar a verdade, é preciso que a gente evolua, entendeu? Estamos aí há mais do que... De quantos anos agora, professor Diego? Que nós estamos de urna eletrônica e a gente não saiu da primeira geração ainda. Que mais de 20 anos? Como é que é? São 20 anos, né? A gente começou a votar com máquina de votar em 96. A primeira eleição completamente eletrônica foi em 2000. Então a gente tem 20 anos de urna eletrônica, votando essencialmente com software secreto. E com algumas vulnerabilidades existentes nesse software já bem conhecidas, assim, né? Como eu já falei, problemas de distribuição de chaves, algumas fragilidades no projeto de mecanismo de segurança, tudo isso está bem documentado. A gente está nem discutindo nada muito novo aqui, né? Essas informações já foram bem difundidas desde 2012. O que foi de novidade que a gente discutiu aqui foram os resultados do último teste, assim, né? Que a gente falou um pouco de nível de detalhe, mas esses problemas do software de votação e de decisões de projeto questionáveis não são novidade, assim, são absolutamente bem difundidas e discutidas na literatura, na imprensa até, assim, então não é novidade. Eu queria também deixar claro, assim, que a gente falou de obscurantismo, né, ou seja, é a questão de, na verdade, manter tudo fechado, né, ou seja, sem nenhum tipo de divulgação ou de permissão, de transparência da situação do que está sendo utilizado por trás das urnas. E, mais uma vez, eu só reforçar o que os meus amigos que me colocaram também, ou comentaram também, nossa ideia aqui não é exatamente uma crítica pela crítica, mas, na verdade, a crítica para tentar melhorar o processo e torná-lo mais seguro, né, e mais transparente para todos que usam esse processo de votação. É isso, eu acho que quem trabalha com segurança, né, visa muito aquela parte da teoria da conspiração, né, a gente tem que pensar em tudo. Então, se o diretor da empresa falar, eu te dou todo o dinheiro que você precisar para você transformar nosso sistema seguro, a gente vai torrar o dinheiro dele das próximas 15 gerações que ele tem para tornar aquilo ali seguro. Então, assim, não vai resolver. E mais um pouquinho, né? O que tiver no nosso bolso também, se der. Então, assim, às vezes a gente quer elocubrar alguns problemas que podem acontecer e podem ter parecidos que acontecem efetivamente nas urnas. Não é bem assim, né? O sistema é vulnerável, pode ser sim alterado, modificado? Sim, pode ser sim. Mas, enfim, é dessa forma. Eu acho que a gente não tem que... Acho que foi respondido o nosso direito de resposta, digamos assim, falar para o pessoal, essas pessoas que vieram falar, que não vejo como uma crítica ruim, é até uma coisa boa, né? Significa que estão olhando, observando o que a gente está falando, isso é bem bacana. São pessoas que estão ativamente sempre participando com a gente aí. Então, pessoal, acho que a gente já pode tomar o rumo aí para finalizar, né? Mas é o senhor... Rapidinho, perguntei para Aranha, a gente usa um sistema que é inseguro. Estão me ouvindo, pessoal? Só para... Eu perguntei do tempo que a gente usa a urna, porque se tem 20 anos que a gente usa uma urna, que ela é insegura, que eu não sei o que roda nela, e a gente não evoluiu a geração, sendo que tem outros países que já evoluíram, meu cara, alguma coisa tem que estar muito errada. Ou é falta de interesse ou é falta de dinheiro. Não sei realmente o que está prevalecendo aí. Né? Haja vista que no SecurityCast passado também, quem não viu e é ávido crítico, vá lá ver, por favor, que a Índia já faz isso, já permite recontagem, por exemplo. Né? Então, é preciso criticar, mas criticar com conteúdo, né? Criticar com conhecimento. Mas, enfim, pessoal, acho que a gente já pode ir tomando o final do nosso webcast, né, para não extrapolarmos o tempo mais do que já extrapolamos. Tem um pessoal aí que acho que a gente falou praticamente, acho que foram todas as dúvidas. Só tem mais um questionamento, a questão do software, né, que a gente está falando de questão do software. Se houve alguma troca de software durante esses anos, acho que houve só a evolução do código, não é isso, Diego? Só para a gente fechar isso aí. Aqui cortou um pouquinho, não entendi sua última frase. O código, o software de votação, ele foi modificado ou ele foi trocado alguma vez ou é o mesmo do início até hoje, né? É difícil dizer também, porque como não há transparência suficiente nesse ponto, é difícil você traçar a história inteira, mas algumas coisas que a gente sabe. As versões iniciais desse software eram produzidas por uma empresa subsidiária da Diebold, chamada Procomp,
essas versões iniciais rodavam em cima inicialmente do Virtuos, que era um sistema operacional compatível com DOS. Depois esse software foi portado para o Windows Compact Edition, então a gente teve eleições no Brasil rodando em Windows, por mais incrível que isso pareça. E em 2008 para frente, o sistema migrou para utilizar Linux, né? Então hoje as urnas rodam uma distribuição de Linux criada e construída pela Justiça Eleitoral, mas não está claro, por exemplo, se alguma fração razoável, considerável dessa versão inicial do software, por exemplo, foi importada para rodar em cima de Linux, ou se o software foi completamente reescrito, assim, não está claro. O que se sabe é que alguns dos erros de projeto que a gente encontrou em 2012 eles já tinham sido encontrados em outras máquinas de votar mundo afora, inclusive as máquinas que a Diebold fabricava nos Estados Unidos, não necessariamente porque havia compartilhamento de código de decisões de projeto, mas porque são vulnerabilidades clássicas. Assim. Quem observa a história da criptografia dos produtos sempre vai observar problemas com geração de bits aleatórios, com armazenamento de chaves criptográficas. Essas são questões clássicas. Assim. São questões de livro-texto, elas permeiam a área desde a sua origem. Então, não está claro completamente a história e a evolução do software. Eu acho que cortou aí. Caiu? Das urnas, ainda tem toda a parte de biometria, de transmissão, totalização, geração de mídias, assinatura de arquivos, tem um monte de coisas aí no meio que a gente nem está considerando. Então é difícil traçar, falta transparência para a gente traçar a história inteira dessa coisa. O processo de auditoria, não só interna, como deveria melhorar essas externas que aconteceram já essas vezes aí, que você até participou, né, como a de agora da semana passada. Aí. Mas enfim, pessoal, acho que a gente já pode ir fechando aqui o nosso webcast, né? Vou pedir aos amigos aí, como sempre, apresentar as notícias das últimas semanas. Vou começar isso, André. Pode começar por você, por favor? Beleza, pode sim. Eu separei aqui uma notícia sobre um ataque que aconteceu, um vírus, né, para quem usa Mac, né? Ou seja, então, quem usava Mac e usava aquele cliente de torrent chamado Transmission, o servidor do Transmission foi invadido e ele foi colocado um pequeno um bug, né, ou seja, na verdade um malware dentro do Transmission, e quem usou, era na versão para Mac, quem baixou essa versão para Mac acabou sofrendo um ataque de um ransomware. E aí criptografou seus dados, e aí pediu resgate, como a gente já viu, né? O Transmission já foi alterado, os fabricantes identificaram a falha, já foi corrigido, e aí quem baixar agora o Transmission novo já está atualizado. A própria Apple fez uma série de modificações lá para tentar proteger os usuários do Transmission, né, nessa situação. Mas foi um ataque que mostra, mais uma vez, que quem usa a Apple, na verdade, não está seguro, não está 100% seguro em relação a isso. Ele ainda tem problemas, como todo sistema tem, né, como a gente já vem falando aqui várias vezes. Quem usa a Apple tem que ter antivírus e tem que ter cuidado também, onde já foi a época, né, em que a Apple era 100% seguro, né, no sentido de não tinha vírus, não tinha 100% seguro não, mas não tinha vírus, né, não pegava vírus, isso já passou. Então, uma notícia que eu separei para a gente comentar aqui no final do SecurityCast. Marcelo, por favor. Eu já li essa notícia há algum tempo, mas é bom falar aqui que o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele reconheceu que a testemunha ela pode ser amiga da parte, no caso da reclamante do trabalho, em Facebook. Isso não caracteriza suspeição da testemunha. Né? Então, isso é interessante porque tanto na esfera civil quanto na trabalhista, as pessoas estavam indo na rede social pesquisar se a testemunha era amiga dela no Facebook e ficava arguindo suspeição da testemunha no processo. Nada mais que natural também fazer isso. Né? Só que a TST teve um posicionamento de que o simples amizade não caracteriza a suspeição de testemunha. Né? O que não pode ter também são fotos íntimas, né, das pessoas juntas, no mesmo evento social, e aí fica muito além de uma simples amizade no Facebook. Fica uma amizade mais íntima. Aí sim suspeita a testemunha de participar do processo. Beleza.
Por acaso tem alguma novidade aí para passar para a gente? Que queira deixar aí para o pessoal? Eu estou acompanhando bem de perto as Crypto Wars, né, nos Estados Unidos. Lá a gente já tinha um caso Apple versus FBI se movendo a todo vapor. Agora a WhatsApp, de certa forma, lá também está sendo ameaçado porque eles estão implementando criptografia FIA-FIN, e isso não é de muito interesse do governo americano. Então eu destaco uma palestra, um pronunciamento que o Obama fez num evento gigantesco chamado South by Southwest, que é um evento que tem um monte de coisas, multimídia, música, etc. E ele fez uma apresentação lá, num certo tom conciliatório, que é muito curioso, que ele falou assim, a gente não pode se mover entre absolutos, então os ativistas de privacidade não podem querer privacidade absoluta que impeça a investigação policial, a gente precisa procurar um equilíbrio. Esse argumento de procurar um equilíbrio, ele vale em muitas coisas na vida, mas não vale sempre, assim. Então, é sempre bom lembrar que, do ponto de vista de criptografia, encontrar um equilíbrio que impeça, por exemplo, duas pessoas, duas instituições, duas máquinas que sejam de se comunicar sem nenhuma possibilidade de interceptação de tráfego, isso não é equilíbrio, né? Isso é injetar uma vulnerabilidade que fulmina, destrói a segurança das duas pontas, assim. Então, acho bem interessante as pessoas acompanharem esse pronunciamento dele, a escolha de palavras, de certa forma, para convencer, não do ponto de vista racional, mas do ponto de vista emocional, de que é preciso buscar um equilíbrio, um debate, uma discussão e tal, quando do ponto de vista técnico não tem discussão, assim, criptografia FIA-FIN é o mínimo que a gente pode fazer. Transportando a analogia para o mundo real, é como se o Obama defendesse que toda vez que a gente se encontrasse pessoalmente num parque, a gente levasse o microfone, porque afinal de contas, né, vamos buscar um equilíbrio, toda vez que a gente conversar pessoalmente, vamos gravar, porque vai que isso é necessário para a investigação futura. Eu não vejo diferença entre essas duas coisas. Então é sempre bom acompanhar esses pronunciamentos com um olhar crítico, assim. No mais, eu agradeço muito a vocês a oportunidade de participar, o convite. É sempre interessante conversar com vocês e poder esclarecer algumas ideias que circulam muito em meio à conspiração, e é importante tentar imprimir caráter científico nesses debates, seja sobre votação eletrônica, seja sobre biometria, seja sobre implantação de criptografia em produtos comerciais. Diego, desculpa a brincadeira, mas é como se fosse meio grávido, né? Não tem meio grávido nesse negócio, né? Você você não tem jeito. Exatamente. Bom, pessoal, vou trazer algumas notícias de semana. Há 2 semanas atrás, não sei se deu para abordar no outro webcast. Acho que todos ficaram sabendo do Linux Mint, né? Mint, agora eu me perdi aqui. Vocês falaram sobre isso? Não, né? Não falamos. Mas, enfim, o repositório do Linux Mint foi invadido e, enfim, foi alterado o registro lá e foi colocado algumas imagens de ISO para download do Linux Mint com malwares embutidos. Enfim, o pessoal estava fazendo download da ISO. Obviamente que nem todo mundo faz aquele batimento de hash, né, para ver se o hash do site batia com a ISO que estava fazendo download. Então, muita gente usou aí, deve estar instalado, inclusive, em algumas máquinas ainda com esse malwarezinho aí. Outra coisa, saiu, eu nunca posso deixar de bater, eu tenho que falar da Microsoft, mas dia 8 de março saiu mais um pacotão de segurança da Microsoft, do pacote MS16023 ao MS16036. Então, se você fizer o cálculo, foram 3 atualizações de segurança em diversos sistemas operacionais, desde o Windows Vista, que ainda é atualizado, a Microsoft teve na área de desktop do server, foi o server 2003 que foram deixados de lado, né? Então a Vista foi atualizado e, enfim, eles sofreram diversos problemas com o Buffer Overflow. Microsoft aí trazendo algumas informações. E por que eu trouxe essa informação? É porque essa semana a Microsoft acabou de lançar no seu boletim, no seu blog de segurança, e está exatamente com esse título aqui, ó. Microsoft fala, segurança da informação é um papel de todos, né? Eu digo que é um papel de todos porque se depender deles a gente está lascado aí. Mas enfim, com essas notícias aí para quem tem os sistemas operacionais do Vista até o 10, faça a atualização desse pacote user de segurança que rolou semana passada, deve rolar de novo amanhã de manhã, porque eles sofreram algumas atualizações em cima de algumas vulnerabilidades tanto de buffer overflow como escalação de privilégio dentro do sistema. Deixar para vocês essa informação. Agora eu vou pedir aqui aos nossos amigos
se despeçam daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu vou agradecer ao pessoal que está aí com a gente, né, o Sudré, o Martinelli, principalmente ao professor Diego Aranha, que disponibilizou durante 2 webcasts para falar das urnas eletrônicas, da criptografia, de suas vulnerabilidades e da biometria também. Acabou que o lado do processo, em cima do processo de como a urna eletrônica é feito, do processo de votação é feito foi elevado, mas enfim, não dá às vezes para desvencilhar desse ponto. Mas agradecer a participação dele com a gente, agradecer também aos nossos ouvintes, né, que hoje a gente teve uma galera aí uma galera considerável acompanhando. Vemos que existe ainda um pouco de consciência nessa parte da questão eleitoral, o pessoal querendo saber, sair do lado da ignorância, entender como é que funciona. Todo mundo que comentou, Diego Lima, o Linux-Man, o Dígitos, Rafael, enfim, tem uma galera aí que se eu for falar todo mundo, o Denilson, que não vai, a gente vai ficar aqui o webcast todinho, tá? Vou lembrar alguns sites nossos, antes de a gente finalizar aqui. A gente tem uma página que é o securitycast.com.br. Se acessarem, nós estamos com o nosso site, no grupo no Telegram. Eu vou colocar aqui no chat depois para vocês acessarem, bit.ly/securitycast. Nós estamos no Facebook, com facebook.com/seccast. Nós estamos no YouTube, né, youtube.com/securitycast, vocês estão acompanhando o nosso canal. No iMasters nós temos os áudios dos programas, para quem quer ouvir o podcast depois, correndo, né, no carro, imasters.com.br/perfil/securitycast. E no SoundCloud também nós temos os nossos webcasts, nossos podcasts, né, soundcloud.com/securitycast. Então agora eu convido nossos amigos aí para se despedirem, depois eu vou dar a data do próximo SecurityCast para todo mundo aí. Por favor, Diego, enfim, faça aí as honras, né, como convidado. Eu só vou agradecer, eu já tinha meio que terminado, né, mas só vou agradecer novamente a oportunidade e deixar essa mensagem, assim, sempre encarem manifestações públicas de instituições, órgãos, especialistas, empresas com um grau saudável de desconfiança. A atitude de segurança acho que passa muito por isso, você não se convencer pelo discurso, mas sim se convencer por evidências técnicas que sejam verificáveis. Sudré? Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite. Obrigado aí pela presença do professor Diego, que se disponibilizou aí de seu tempo para vir aqui bater um papo com a gente, esclarecer. Foi uma aula, né, sobre criptografia, sobre a parte também de urnas eletrônicas também. Foi muito produtivo. Acho que quem assistiu aprendeu bastante, né, sobre esses 2 assuntos. Agradecer aos meus amigos aí também, o professor Diego, o professor Martinelli e o Alcione também, né, até o Alberto também, que esteve aqui rapidinho, né, teve um problema técnico lá também. Obrigado aí, agradecer quem está assistindo a gente ao vivo e também quem está assistindo também depois offline. Obrigado aí pela audiência, pelas perguntas que o pessoal mandou aí para a gente aí, foi muito legal, a participação de todos, e até o próximo SecurityCast. Vou agradecer porque o Martinelli não veio, porque o Azevedo não veio, foi sacanagem, mas vou passar a palavra aqui para o Martinelli agora. Eu agradeci porque ele veio e apareceu aqui mesmo com dificuldade técnica, não é porque ele não veio. Pessoal, olha só, eu acho que ao invés de você ficar sacaneando o Alberto, alguém podia pegar o telefone celular de algum bom técnico que entende de computador e passar para ele, né? Porque eu acho que ele está tendo dificuldade aí. Mas, pessoal, muito obrigado por quem nos acompanhou. Professor Diego Aranha, assim, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, pela sua participação, pela sua boa vontade, assim, em ser um professor que também, por meio do SecurityCast, que a forma como você explica é muito clara, né? Muito tranquila, e dá para a gente entender, mesmo não dominando o assunto pelo qual o senhor fala. Então, assim, muito obrigado mesmo pela participação. Não para por aí, com certeza iremos chamar o senhor para alguns próximos programas, para nós discutirmos de uma forma, talvez até demonstrar alguns tipos de vulnerabilidades que a criptografia pode possuir ou não, e se o senhor também puder trazer um computador quântico para a gente dar uma olhada nele também. O que é engraçado é que o computador quântico, quando você olha para um computador quântico, ele não tem nada de muito interessante, né? É tipo um tanque de nitrogênio, sei lá, resfriado com nitrogênio líquido, com as partículas lá dentro. Então é muito diferente do que a gente conhece por computador. Eu já vi um pessoalmente e não tem muita graça não, assim. Pô, que pena. Opa, desculpa. Então, pessoal,
Vou agradecer a todos aí, como já fiz parcialmente, né? Todo mundo, nossos amigos aí, todo mundo que participou. Já faço convite para o próximo SecurityCast, que vai ser dia 28 de março, né? 2016. E a votação do nosso tema a gente vai disponibilizar na nossa página do Facebook. Peço que vocês votem no tema e participem mais ainda dos próximos webcasts. Boa noite a todos, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Falou. Até. Falou, até. Tchau, tchau.